Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Mesmo sem estar postando nada no YouTube nesses últimos 6 meses, eu tenho recebido alguns comentários que me deixaram um pouco preocupada. Um vídeo meu específico que fala sobre os problemas de usar binder, os efeitos colaterais e tudo mais. Dentre esses comentários, tinham pessoas questionando o próprio gênero, tinham pessoas fazendo testemunhos evangélicos do tipo: eu nasci menina, eu tive disforia, depois Jesus me libertou e agora eu tenho um casamento, sabe? Eu gostaria de levantar algumas questões nesse sentido. Ano que vem a gente vai ter eleição, ano que vem vai ser um ano bem agitado. Eu acho importante a gente levar algumas reflexões pra gente chegar no ano de 2022 com o pé na porta. Quando eu vejo um adolescente, um jovem ou até mesmo uma criança questionando o próprio gênero, isso me gera um alerta no sentido bom e no sentido ruim. No sentido bom, eu vejo que as pessoas elas estão pensando mais sobre o que é ser mulher, o que é ser homem, da onde vem a tal feminilidade, a masculinidade, como e por que por tanto tempo isso ficou sendo uma regra nas sociedades ocidentais. E no mau sentido, a gente vê pessoas totalmente perdidas, desorientadas, que de certa forma elas estão questionando o sentido do próprio gênero sem sair daquela lógica tradicional e conservadora de tipo, eu nasci menina, só que quando eu era criança eu não gostava de coisas femininas, eu gostava de brinquedos de menino, portanto eu acho que eu sou trans, talvez eu seja um homem trans. O que eu quero levantar nesse vídeo é o seguinte: porque ao invés de a gente só questionar o nosso gênero, a gente também não questiona por que as coisas são como são. Porque a gente não questiona de onde a gente veio, quem foram as nossas referências na nossa infância, quem são as pessoas que ensinaram a gente, como ensinaram a gente, por que a gente aprendeu o que a gente aprendeu e por que a gente tem que reproduzir, por que a gente tem que rejeitar. É importante a gente repensar nossa sexualidade, é importante a gente repensar o nosso gênero, é importante a gente repensar os papéis que a gente tem na sociedade, criar uma consciência de quero fazer isso de forma consciente ou não, isso foi imposto, isso não foi imposto, é uma coisa dada, mas eu acho legal, eu acho que convém pra mim. É uma coisa dada, mas eu acho que não tem nada a ver comigo. Eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo. Eu quero ser assim, eu quero fazer isso com o meu corpo. Mas antes de tudo, e sobretudo, pensar por quê e como eu quero fazer, onde eu quero chegar, o que eu quero atingir, pensar nas consequências que essas experiências vão me trazer, em qual local essas experiências vão me levar, porque às vezes assistindo um vídeo de YouTube de 10 minutos parece uma coisa muito simples, coisa prática, mas a teoria e a prática, em muitos momentos, quando a gente vai se falar de ser humano, que é uma coisa muito subjetiva, é uma coisa que muitas vezes não vai bater. Existe uma linha do tempo no qual a gente chega e a gente dá continuidade no que já foi feito. A gente não nasce, a gente não precisa inventar de novo uma roda, a gente não precisa criar de novo as coisas que já foram criadas. E a gente pode também desconstruir as coisas que nos foram impostas há décadas, assim como fazem os movimentos progressistas. A questão do gênero e da sexualidade é uma coisa que ainda não está muito clara para a nossa sociedade atual. Tanto para as próprias pessoas que são LGBT, quanto para as pessoas que não são. Existe um apelo de universalização das coisas e essas identidades, a sapatão, a travesti, o homem trans e o não binário, todas essas identidades plurais, elas exercem um papel de resistência diante dessa tentativa de tentar domar todo mundo numa coisa heterocentrada, sabe? Os órgãos que são chamados sexuais, as práticas sexuais, a tal chamada masculinidade, feminilidade, todas essas coisas vão somatizando e no final você acaba parando no lugar, você acaba sendo colocado num lugar, no sentido prático da coisa. Quando a gente fala de transgeneridade, a gente está falando de uma coisa que não tem limite, não tem regras. A gente está falando de identidades plurais que vão contra o sistema sexo e gênero. Existe uma tecnologia de dominação, que é uma tecnologia cis-heteronormativa, que vai tentar reduzir a todo custo os nossos corpos, a forma que a gente fala, a forma que a gente se veste, as pessoas que a gente se relaciona, as práticas sexuais que a gente tem. E tudo isso é feito, no final, para assegurar a exploração de uma coisa sobre a outra. A gente está falando de um tipo de exploração que é estrutural,
que vem de anos, de décadas, de séculos. A gente precisa se enxergar mais como corpos falantes, corpos pensantes, que têm experiências, que gostam de algumas coisas, não gostam de outras coisas, querem experimentar algumas coisas e não querem experimentar algumas coisas. Antes de querer se autoafirmar, antes de querer banalizar todo um estudo de gênero que já existe há algum tempo. A própria linguagem é uma coisa que é construída com o tempo, de acordo com a cultura, de acordo com o tempo, do que é possível, do que não é possível, de uma coisa formal, de uma coisa informal. No LGBT você vê as gays, as bichas se tratando no feminino. Isso, mais bobo que pareça ser, é uma coisa muito simbólica. A gente, enquanto indivíduo, e sobretudo falando de gênero, de sexualidade, a gente precisa de uma tal validação social. Tem essa lógica de aceitação, onde você quer ser lido como você se sente. Eu gostaria de ser lido como uma pessoa sem gênero, mas será que é possível na prática que isso aconteça? Pelo menos comigo, isso nunca aconteceu. Quando não me leem como sapatão, me leem como um menininho, ou me leem como, sei lá, qualquer coisa. Isso faz parte da opressão binária que a gente sofre o tempo inteiro. Tem muitas coisas que atravessam esse sistema de sexo e gênero, como as instituições sociais, as religiões, a escola, a própria família. Isso é de interesse econômico, isso é de interesse político. Para além da gente repensar nosso gênero, nossa sexualidade, a gente precisa repensar a nossa consciência. Até que ponto isso é real, ou eu tô querendo surfar com uma ondinha que tá passando? Porque, mano, não é a primeira vez que eu leio um tipo de comentário como esse. Pessoas que falam que tinham disforia, que eram assim, que eram assado, mas que agora elas se libertaram em nome de Jesus, ou sei lá de mais o que. Isso vai ser perigoso para todos os estudos que já foram feitos de vários séculos até o momento atual. Isso prejudica o debate em si, de vários níveis diferentes. A sociedade trabalha e opera de forma cooperativa. E essa cooperação, ela pode partir de um sofrimento, pode partir de uma separação. Muitas vezes, as pessoas vão se colocar sem a devida necessidade. Para finalizar esse vídeo, que já está um pouco longo, eu vou deixar aqui 2 parágrafos pequenos de 2 pessoas importantes, que é Audre Lorde, não sei como se pronuncia, que diz: todos nós fomos programados para reagir com medo e ódio às diferenças humanas. E as 3 formas de lidar são ignorar, imitar e destruir. A gente tem que pensar se a gente está ignorando as diferenças, se a gente está imitando ou se a gente não está destruindo. Também quero deixar aqui um parágrafo interessante de Paulo Freire, em Pedagogia do Oprimido, que fala: o verdadeiro foco da mudança revolucionária nunca está simplesmente nas situações opressivas das quais buscamos fugir, mas sim naquele pedaço do opressor que está plantado no fundo de cada um de nós. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o livro que eu acabei de ler, que fala exatamente sobre tudo isso que eu falei no vídeo. Talvez eu tenha falado de uma forma muito superficial, porque é muita coisa. Caso vocês tenham interesse de sair dessa linha de tipo, quero tudo de mão beijada, vou assistir um vídeo de 10 minutos e vou descobrir se eu sou trans ou não, eu vou descobrir qual é o meu gênero, qual é a minha sexualidade, eu vou descobrir tudo sobre mim num vídeo de 10 minutos ou talvez 2 vídeos ou 3. Para 2022, eu desejo que todos nós saiamos das nossas zonas de conforto, a gente possa buscar mais conhecimento, mais consciência dos nossos atos, dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas experiências. Desde já eu também quero agradecer a todas as pessoas que se inscreveram no meu canal nos últimos 6 meses. Mesmo eu não tendo postado vídeo, mesmo eu não tendo postado nada, eu tenho andado um pouco off porque eu tenho lido muito. Eu tenho buscado me inteirar mais das coisas porque eu não quero vir pro YouTube e ficar repassando informações da minha cabeça. Eu não quero em algum momento ofender as pessoas. Eu não quero em nenhum momento servir de canal para pessoas tendenciosas e maldosas me usar como ponte para problematizar, generalizar toda uma comunidade. E se vocês puderem me contar o que vocês têm feito nesses últimos 6 meses, vocês deixem aqui nos comentários o que vocês têm feito nesses últimos meses, o que mudou na vida de vocês, se vocês sentiram a minha falta ou se não, tá tudo bem, relaxa. Eu já me preparei psicologicamente para ler esse tipo de comentário. Não, eu não senti sua falta. Muito obrigada para quem chegou até aqui. Se você gostou,
curte, compartilha, comenta, se inscreve e mande sugestões de vídeo, tá bom? Um beijo e até mais.